Você já se sentiu em um momento da vida em que precisava de uma prova concreta para acreditar em algo? Já passou pela experiência de ouvir palavras de esperança, mas dentro do coração a dúvida parecia mais forte que a fé? Essa é a realidade que muitos de nós vivemos em silêncio. O conflito entre acreditar e questionar, entre confiar no invisível e desejar ver com os próprios olhos. E é justamente nesse ponto de tensão que surge a figura de Tomé, o apóstolo marcado pela dúvida, mas que encontrou em suas próprias fraquezas o caminho para uma das maiores declarações de fé de toda a história bíblica. A história de Tomé não é apenas sobre incredulidade, mas sobre humanidade. Ele não foi um discípulo frio ou indiferente. Pelo contrário, os evangelhos mostram que Tomé era leal, intenso, disposto até a arriscar a vida por Jesus. No entanto, como qualquer ser humano, ele carregava dentro de si medos, incertezas e a necessidade de ter certeza de que a esperança ainda valia a pena. Isso nos conecta profundamente com sua jornada, porque assim como ele, também enfrentamos momentos em que a fé parece distante e a realidade parece gritar mais alto. O cenário em que Tomé é lembrado é o mais dramático possível: a crucificação de Cristo. Imagine a cena. Os discípulos que haviam deixado tudo para seguir Jesus se veem diante do trauma da morte brutal de seu mestre. O sonho de uma nova vida parecia ter terminado no madeiro. A frustração, o luto e a sensação de abandono dominaram os corações. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, Tomé não estava presente. Ele perdeu aquele primeiro encontro com o ressuscitado. Talvez você já tenha sentido algo parecido, como se todos ao redor tivessem experimentado algo grandioso e você tivesse ficado de fora. Esse vazio gera dor, e a dor gera questionamentos. Quando os outros discípulos anunciaram: "Vimos o Senhor", Tomé respondeu com a frase que atravessou os séculos: "Se eu não vir o sinal dos pregos em suas mãos, e não colocar o meu dedo no lugar dos pregos, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei." Aqui não vemos apenas incredulidade, mas um coração ferido que precisava de algo tangível para se agarrar. É nesse grito de sinceridade que encontramos não apenas o Tomé incrédulo, mas o Tomé humano, aquele que ousou dizer em voz alta o que muitos pensavam em silêncio. E é aqui que a história ganha um peso extraordinário, porque o encontro de Tomé com Jesus não acontece em meio a certezas, mas em meio à sua necessidade de prova. Quando Cristo aparece novamente dias depois, não o repreende com dureza, mas com amor. Ele vai ao encontro de sua dúvida, oferecendo as feridas como resposta. Essa imagem é poderosa. O próprio Cristo mostra que a fé não é um salto no escuro sem sentido, mas uma escolha que se fortalece até nas marcas da dor. Tomé, então, diante das feridas do ressuscitado, pronuncia uma das frases mais profundas de todo o Novo Testamento: "Senhor meu e Deus meu." Uma confissão que não nasceu da teoria, mas da experiência, da verdade que se revela a quem tem coragem de ser honesto consigo mesmo. E talvez essa seja a maior lição. A fé não nasce apenas no coração daqueles que nunca duvidaram, mas também daqueles que, como Tomé, ousaram questionar e foram transformados pelo encontro com a verdade. A sua história nos convida a mergulhar fundo nesse mistério. E é isso que vamos explorar agora, passo a passo, revelando como a jornada de um homem marcado pela dúvida se tornou um testemunho eterno de esperança e convicção. E, antes de seguirmos mais fundo nessa jornada emocionante sobre Tomé, quero abrir meu coração com você. Este vídeo foi preparado com muito cuidado para trazer luz, reflexão e fortalecimento da fé. Mas para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas, preciso da sua ajuda. Se esse tema já tocou o seu coração de alguma forma, deixe o seu like agora mesmo.
Esse simples gesto mostra ao YouTube que esse conteúdo é importante e pode chegar a outras vidas que também precisam ouvir essa palavra. E eu quero saber de você. Já viveu um momento em que, como Tomé, precisou ver para crer? Já sentiu essa luta entre fé e dúvida dentro de si? Comente aqui abaixo a sua experiência, porque o seu testemunho pode inspirar e fortalecer outros irmãos que talvez estejam passando pela mesma batalha espiritual. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Aqui, você sempre encontrará histórias bíblicas ocultas, segredos espirituais e mensagens que edificam a alma. Juntos, vamos construir uma comunidade de fé, esperança e aprendizado, onde cada vídeo é um passo a mais na nossa caminhada com Deus. Tomé surge nas páginas da Bíblia como um personagem intrigante, alguém que carrega em sua jornada espiritual uma marca que atravessou os séculos, a de duvidar. Mas será mesmo que sua história se resume apenas a isso? Quando olhamos de perto, percebemos que Tomé é muito mais do que o discípulo que se recusou a acreditar sem antes tocar nas feridas de Jesus. Ele representa cada um de nós em nossas lutas internas, nos dias em que a fé parece distante e a dúvida grita mais alto dentro do coração. A vida desse apóstolo nos convida a refletir sobre a natureza humana diante do mistério da fé, porque no fundo, todos já estivemos na posição de Tomé em algum momento. Seja diante de uma oração não respondida, de uma dor inesperada ou de uma perda que abalou nossas certezas, a dúvida se apresenta como uma sombra que tenta apagar a chama da esperança. Tomé não foi um estranho à fé. Ele caminhou ao lado de Jesus, viu milagres, presenciou sinais que ninguém poderia negar. Mas mesmo assim, quando chegou a hora de acreditar na ressurreição, sua alma se viu paralisada pelo peso da incredulidade. E isso nos mostra algo profundo. A fé não é construída apenas sobre experiências externas, mas sobre um encontro íntimo, pessoal, transformador com Cristo. É nesse ponto que sua história se torna tão próxima de nós. Porque não basta ouvir relatos, nem mesmo assistir milagres acontecerem na vida de outros. A verdadeira fé nasce quando o coração é tocado de forma pessoal pelo Senhor. E talvez por isso Tomé tenha exigido ver e tocar. Ele queria certeza, queria evidência. Quantas vezes nós também buscamos sinais concretos, algo que confirme que Deus realmente está agindo? Esse anseio por provas é humano, é natural, mas também nos coloca diante de uma escolha. Vamos permanecer presos à necessidade de ver para crer, ou vamos nos abrir para a confiança no invisível? A trajetória de Tomé nos faz mergulhar exatamente nesse dilema. Quando lembramos que Jesus o chamou de forma tão paciente, oferecendo suas próprias feridas como resposta, entendemos que Deus não rejeita nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele se aproxima delas com amor, transformando dúvidas em convicções e medos em coragem. A vida de Tomé é um reflexo poderoso da misericórdia divina, porque Cristo não o abandonou na incredulidade, mas o conduziu a um nível mais profundo de fé. E é aqui que mora o segredo dessa narrativa. O homem que ficou marcado pela dúvida foi também aquele que proclamou uma das mais poderosas declarações do Novo Testamento: Senhor meu e Deus meu. Esse contraste entre dúvida e fé, entre incerteza e entrega, faz de Tomé um espelho da nossa caminhada espiritual. Porque não é difícil acreditar quando tudo vai bem, quando as respostas estão diante dos olhos. O desafio está em confiar quando o céu parece silencioso, quando as circunstâncias são duras e a esperança se esvai. É nesse ponto que a história de Tomé se conecta com a nossa, mostrando que até mesmo no coração mais desconfiado, Deus pode acender uma chama inabalável de fé. E não é interessante perceber como, muitas vezes, o que enxergamos como falha é exatamente o que Deus usa para nos ensinar lições eternas?
A dúvida de Tomé não foi um fim, mas um começo. Foi a porta para um encontro ainda mais profundo com Cristo. E isso nos leva a refletir. Será que nossas próprias incertezas também não podem ser instrumentos que Deus usa para nos levar mais perto dele? Talvez a ferida que hoje você não entende seja o lugar exato onde Deus quer revelar sua presença. Esse é o poder oculto dessa narrativa, a transformação da fraqueza em fortaleza. A história de Tomé é um convite para todos aqueles que já sentiram o peso da descrença. Não é um relato de condenação, mas de graça, paciência e amor divino. E ao percebermos isso, somos chamados a olhar para nossas próprias dúvidas com novos olhos, entendendo que elas não são o fim da fé, mas o início de uma jornada mais profunda. E é nesse cenário de fraqueza humana e de revelação divina que começamos a enxergar o verdadeiro propósito por trás dessa história bíblica. Porque Tomé não é apenas um personagem distante. Ele é um reflexo vivo da luta espiritual que todos nós enfrentamos. E é exatamente por isso que sua jornada continua ecoando até hoje, desafiando-nos a repensar nossa própria caminhada com Deus e a descobrir que, mesmo na dúvida, a fé pode florescer. Tomé, mesmo caminhando ao lado de Jesus, carregava dentro de si uma inquietação que muitos de nós conhecemos bem: a luta entre acreditar no que é prometido e lidar com a necessidade de ver com os próprios olhos. Quando ouvimos falar sobre ele, muitas vezes reduzimos sua imagem ao rótulo de o discípulo incrédulo. Mas se olharmos mais de perto, percebemos que o coração de Tomé era marcado por uma sede profunda de certeza, uma busca por algo que fosse além das palavras, além dos relatos. Ele não era alguém indiferente à fé. Pelo contrário, era alguém que ansiava por uma fé que fosse sólida, palpável, real. Esse desejo de ver e tocar não pode ser interpretado apenas como fraqueza, mas também como expressão de honestidade. Tomé não disfarçava suas dúvidas, não escondia suas perguntas. Quantos de nós fazemos isso hoje? Quantas vezes sorrimos em silêncio, tentando parecer fortes, enquanto no íntimo clamamos por um sinal, por uma resposta clara que nos confirme que Deus ainda está conosco? A vulnerabilidade de Tomé o torna incrivelmente humano, e é exatamente essa humanidade que aproxima sua história da nossa. Ele viveu de perto os dias turbulentos da crucificação. Viu o mestre que amava ser levado, humilhado e morto. Imagina a dor que se instalou no coração dele e dos outros discípulos. Se até mesmo Pedro, que havia prometido fidelidade, fraquejou na hora da pressão, como não entender que Tomé se fechasse no medo e na incredulidade. Às vezes, quando a dor é grande demais, a mente cria barreiras para não se decepcionar novamente. Talvez seja por isso que Tomé declarou que só acreditaria se tocasse nas feridas de Cristo. Ele não queria mais se arriscar a acreditar em vão, não suportaria ter sua esperança despedaçada outra vez. E aqui está o ponto em que a sua história se torna tão profundamente significativa. A dúvida de Tomé não nasceu da frieza, mas da intensidade do amor. Ele havia depositado sua vida em Jesus, havia sonhado com o reino, havia esperado pela transformação do mundo. E de repente, tudo parecia desmoronar. Quem nunca passou por um momento em que a fé foi abalada por uma perda inesperada, uma oração que não teve resposta ou uma promessa que parecia distante? Nessas horas, somos confrontados com a mesma tensão que habitava no coração de Tomé. Mas o que a narrativa bíblica nos mostra é que Jesus não rejeita essa vulnerabilidade. Quando Cristo ressurreto aparece e oferece suas mãos e o seu lado para que Tomé toque, ele não o condena, não o ridiculariza. Pelo contrário, Jesus se aproxima e atende exatamente à necessidade do discípulo, mostrando que a fé não é construída na repressão da dúvida, mas no encontro com a presença viva do Senhor.
É como se Cristo dissesse: eu sei do que você precisa para crer e estou aqui. Essa atitude nos revela a paciência divina, a misericórdia que não se cansa de nos buscar, mesmo quando tropeçamos na incredulidade. Esse episódio nos convida a refletir sobre a forma como lidamos com nossas próprias lutas espirituais. Quantas vezes carregamos culpa por duvidar, como se a dúvida fosse o oposto da fé? Mas, na verdade, ela pode ser o caminho para uma fé mais profunda. Tomé não permaneceu na incredulidade. Ao tocar nas feridas de Cristo, ele se rendeu à verdade e declarou com toda a força de sua alma: Senhor meu e Deus meu. Essa frase ecoa até hoje como um dos maiores testemunhos de fé registrados nas Escrituras. E talvez esse seja o segredo escondido por trás da vida de Tomé. A dúvida não foi o fim de sua caminhada, mas o ponto de virada que o levou a uma fé mais íntima e verdadeira. O que parecia fraqueza se transformou em força. A incredulidade deu lugar à convicção. E é isso que torna sua história tão poderosa, porque nos mostra que não importa quão fundo a dúvida tenha nos levado, sempre existe a possibilidade de sermos levantados pela mão estendida de Cristo. Agora, pense comigo. Se até Tomé, que caminhou com Jesus e viu tantos milagres, precisou de um encontro pessoal para crer de verdade, o que isso nos ensina sobre nossa própria jornada espiritual? Será que não estamos todos em algum momento esperando esse toque que nos desperta e nos faz declarar, assim como ele, que Jesus é verdadeiramente o nosso Senhor e o nosso Deus? E talvez seja essa a razão pela qual sua história continua tão atual, porque ela fala diretamente àqueles que carregam feridas, incertezas e perguntas. Mostra que o Deus da Bíblia não é distante, não é frio, mas se revela justamente no ponto mais frágil da nossa alma. E é nesse encontro entre fraqueza e graça que descobrimos o verdadeiro poder da fé. Se esse trecho já tocou você de alguma forma, escreva nos comentários a frase Senhor meu e Deus meu, como uma declaração de fé, mesmo que em meio às suas dúvidas. Essa simples atitude não apenas fortalece sua caminhada espiritual, mas também ajuda nossa comunidade a crescer em esperança e verdade. Tomé não estava sozinho em suas lutas internas. Na verdade, sua trajetória se entrelaça com a dos outros, discípulos, de uma forma que nos faz enxergar como a fé é um caminho repleto de altos e baixos. Enquanto alguns acreditaram de imediato, quando ouviram as mulheres testemunhando que o túmulo estava vazio, Tomé preferiu se manter em silêncio, aguardando algo que fosse além das palavras. Esse detalhe nos leva a refletir sobre o quanto, muitas vezes, mesmo rodeados de testemunhos de fé, permanecemos presos a uma barreira invisível, exigindo que Deus fale diretamente conosco. É como se a fé dos outros não fosse suficiente. Precisássemos de uma experiência própria, íntima, para que o coração fosse realmente transformado. E talvez seja exatamente isso que diferencia Tomé. Ele não queria viver apenas da fé emprestada. Queria sentir, tocar, provar que a ressurreição não era apenas um eco distante, mas uma realidade presente. Essa postura, que muitos chamariam de incredulidade, pode também ser vista como coragem. Porque assumir as próprias dúvidas diante de um grupo que já se dizia convicto não é um ato de covardia, mas de honestidade. É difícil expor fragilidades. É difícil dizer em voz alta: eu ainda não consigo acreditar. Quantas vezes guardamos essas palavras dentro de nós, com medo do julgamento, com medo de parecer menos espirituais do que os outros? Esse traço humano de Tomé nos conecta a algo essencial. A jornada de fé não é linear. Não se trata de nunca questionar, mas de ter coragem de enfrentar as perguntas que surgem no caminho. E foi no meio dessas tensões que o encontro decisivo aconteceu. Quando Jesus ressuscitado se apresentou diante dele, não o fez de forma genérica, mas pessoal. Ele chamou Tomé pelo nome,
ofereceu suas mãos, mostrou suas feridas e disse: não seja incrédulo, mas crente. Essa frase carrega um peso espiritual que ecoa até hoje, porque não se trata apenas de um convite para Tomé, mas de um chamado eterno para todos aqueles que vivem o conflito entre fé e dúvida. Agora, imagine a cena: o quarto fechado, os discípulos, assustados, e de repente, a presença do Mestre que já havia vencido a morte. O ambiente carregado de medo e incerteza se transformou em um espaço de revelação. Tomé, diante das marcas reais da cruz, não teve como resistir. Aquelas feridas, que antes pareciam sinal de derrota, agora eram prova viva da vitória. O toque que ele tanto exigira não foi necessário, porque a visão do Cristo ressurreto foi suficiente para quebrar todas as barreiras de sua incredulidade. Sua resposta, Senhor meu e Deus meu, não foi apenas uma confissão pessoal, mas um marco histórico. Foi a primeira vez que um discípulo declarou Jesus não apenas como mestre, mas como Deus. E aqui está a beleza desse momento. Da maior dúvida nasceu uma das maiores declarações de fé de toda a Bíblia. É como se a história estivesse nos dizendo que nossas fragilidades não nos desqualificam, mas podem se tornar o palco para uma revelação ainda mais profunda. A dúvida de Tomé abriu espaço para que o próprio Cristo se revelasse de forma mais íntima e poderosa. Isso nos faz perceber que, em muitos casos, aquilo que julgamos ser nosso maior defeito pode ser, na verdade, a porta de entrada para um encontro transformador com Deus. Essa cena também nos ensina algo sobre a paciência divina. Jesus poderia ter exigido fé cega, poderia ter repreendido Tomé com dureza, mas, ao contrário, ele desceu até o nível da necessidade do discípulo, mostrando que a fé verdadeira não se constrói com imposições, mas com encontros pessoais. Isso nos lembra de que o Senhor conhece nossas lutas, nossos medos e nossas perguntas, e não nos rejeita por isso. Pelo contrário, Ele se aproxima e nos oferece exatamente o que precisamos para crer. Se refletirmos sobre isso, percebemos que a trajetória de Tomé é um reflexo do próprio Evangelho. Deus vindo ao encontro do homem, não o homem subindo até Deus. É a graça que se revela na vulnerabilidade, é o amor que se manifesta no meio da fragilidade. Por isso, ao invés de olhar para Tomé apenas como o incrédulo, deveríamos vê-lo como o transformado, aquele que saiu da sombra da dúvida para a luz da convicção. E é nesse ponto que a sua história conversa diretamente conosco. Quantos de nós ainda estamos presos à ideia de que precisamos esconder nossas incertezas para sermos aceitos por Deus? Quantos vivem um cristianismo de aparência, temendo que a confissão da dúvida seja sinal de fraqueza? Tomé nos mostra que não. Ele nos mostra que é exatamente quando nos abrimos e expomos nossas necessidades que Deus encontra espaço para agir. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários a palavra transformado, como um lembrete de que, assim como Tomé, nossas dúvidas podem ser o caminho para uma fé muito mais profunda e verdadeira. Essa pequena atitude pode ser o marco de uma nova etapa na sua caminhada espiritual. Depois daquela explosão de fé em que Tomé declarou em alta voz: Senhor meu e Deus meu, a atmosfera mudou completamente entre os discípulos. Aqueles que antes olhavam para ele com certo julgamento, ou até com um pouco de pena agora, o viam de outra forma. Aquele homem que ousara duvidar tinha se tornado testemunha viva da ressurreição. É como se a sua incredulidade tivesse servido de palco para a revelação mais grandiosa de todas. Jesus, não apenas como mestre, mas como Deus encarnado. Esse detalhe muda tudo, porque transforma o que parecia ser um ponto fraco em uma das colunas mais fortes da fé cristã.
Mas Jesus, com a sabedoria que ultrapassa os séculos, não se limitou a responder às dúvidas de Tomé. Ele aproveitou aquele momento para deixar uma mensagem que atravessa gerações, chegando até nós hoje. Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa frase não é apenas uma observação, é uma promessa, um convite e ao mesmo tempo um desafio. Ela marca uma transição fundamental na história da fé. Até ali, os discípulos tinham convivido com Jesus em carne e osso, tinham ouvido sua voz, tocado suas mãos, compartilhado do mesmo pão. Mas a partir de então, o cristianismo seria vivido por homens e mulheres que não teriam esse contato físico. Seriam chamados a crer sem ver. Esse bem-aventurados não foi dito em tom de exclusão, como se diminuísse a experiência de Tomé. Pelo contrário, foi uma forma de abrir espaço para todos nós. Jesus estava olhando para além daquele quarto fechado, para além daquele grupo restrito de discípulos. Ele estava olhando para cada pessoa que séculos depois ouviria falar dele por meio da palavra e decidiria acreditar, mesmo sem tocar suas feridas. Isso nos coloca dentro da narrativa como se o próprio Cristo tivesse nos enxergado naquele instante. E aqui está um ponto que merece ser aprofundado. O cristianismo não se sustenta em provas materiais, mas em encontros espirituais. A fé não é fruto de evidências físicas, mas de uma convicção que nasce no coração. Esse é um choque para uma sociedade como a nossa, acostumada a exigir provas, documentos, imagens, testemunhos concretos para validar qualquer coisa. Mas o Evangelho rompe com essa lógica, porque não se trata apenas de informação, mas de transformação. E é exatamente nesse espaço onde a lógica humana se esgota que a fé floresce. Quantas vezes já nos pegamos desejando uma prova tangível, algo que eliminasse todas as dúvidas de uma vez por todas? Se Deus realmente está comigo, que Ele me dê um sinal agora. Se Ele me ama, que me prove de forma clara. Esse pensamento ecoa no coração de muitos, assim como ecoou no de Tomé. Mas a resposta de Jesus vai além. Ele não condena a dúvida, mas aponta para um caminho mais profundo, onde a fé não depende de evidências externas, mas da experiência interna de confiar. Isso não significa que a fé seja cega, irracional ou sem fundamento. Pelo contrário, a fé cristã se apoia em testemunhos históricos, em registros bíblicos, em séculos de transformação na vida de pessoas e nações. Mas ainda assim, a decisão de crer ultrapassa os limites da razão. Ela exige entrega, exige abrir mão do controle, exige confiar no invisível. É um salto. E é exatamente nesse salto que encontramos a verdadeira bem-aventurança. É por isso que a frase de Jesus ecoa como um chamado para cada geração. Acreditar sem precisar ver. Crer, não porque os olhos confirmam, mas porque o coração reconhece a presença de Deus. Isso é revolucionário. Isso é o que sustenta milhares de pessoas em situações em que nenhuma prova humana seria suficiente. É a fé que consola o enlutado, que fortalece o doente, que levanta o caído, que dá esperança onde todos já desistiram. É uma fé que não precisa de sinais visíveis, porque já encontrou a certeza no invisível. Esse episódio também nos convida a refletir sobre a diferença entre acreditar em Jesus e acreditar em tudo o que ele representa. Tomé acreditava que Jesus era um mestre, um líder, um profeta. Mas diante das feridas e da ressurreição, ele entendeu que Jesus era o próprio Deus. Essa mudança de percepção é o que sustenta nossa fé até hoje. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, toda a nossa crença seria em vão. Mas se Ele vive, então tudo muda. E talvez esse seja o ponto mais poderoso. A fé não se apoia apenas no que aconteceu, mas no que continua acontecendo. A ressurreição não foi um evento isolado no passado. Ela é uma realidade que ainda hoje transforma vidas. A mesma voz que disse a Tomé:
Não seja incrédulo, mas crente, continua ecoando para cada um de nós, nos chamando a confiar mesmo quando não entendemos tudo. Se essa parte da mensagem falou com você, escreva nos comentários a palavra "creio", como um testemunho público de que, mesmo sem ver, você escolhe confiar no Cristo ressurreto. Essa atitude simples pode marcar sua vida e também inspirar outros que, assim como Tomé, ainda estão em busca de respostas. Depois de ouvir as palavras de Jesus, bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé carregava consigo um novo peso, mas agora não era mais o peso da dúvida, e sim o da responsabilidade. Imagine a cena. Aquele homem que ficou marcado pela incredulidade foi também transformado em símbolo da fé que ultrapassa os limites da razão. É como se, a partir daquele momento, sua vida se tornasse um testemunho vivo para todos aqueles que, ao longo da história, se identificariam com ele em suas próprias crises espirituais. E é justamente aí que entramos em um ponto crucial. A fé não é a ausência de questionamentos, mas a coragem de, mesmo em meio a eles, continuar caminhando. Tomé representa milhões de corações ao longo da história da igreja. Quantas vezes já estivemos no lugar dele, tentando conciliar a promessa divina com a realidade dura da vida? Quantas vezes olhamos para o céu e perguntamos: Senhor, está mesmo comigo? Mostra-me algo que eu possa tocar, algo que eu possa ver, porque as circunstâncias me parecem mais fortes que a tua promessa. Essa voz interna ecoa em todos nós, e é por isso que a narrativa de Tomé não é apenas uma história antiga, mas uma ponte entre os evangelhos e a experiência diária de cada crente. Quando Jesus aparece diante dele e oferece as próprias feridas como prova, não o faz com dureza, mas com ternura. É como se dissesse: eu conheço sua dor, eu compreendo sua dificuldade e estou disposto a descer até o nível da sua fraqueza para levantar você. Essa é uma lição poderosa para nós. Cristo não se afasta dos que duvidam. Ele se aproxima, abre os braços e mostra que suas feridas não são sinal de fraqueza, mas de amor. O mesmo Cristo que se revelou a Tomé continua se revelando aos corações que hoje precisam de um encontro real com Ele. E não podemos ignorar como esse encontro mudou radicalmente o rumo da vida de Tomé. De discípulo hesitante, ele se transformou em proclamador destemido. A tradição cristã aponta que ele levou o evangelho até regiões distantes, chegando a ser reconhecido como o apóstolo que levou a mensagem de Cristo até a Índia. É irônico e ao mesmo tempo inspirador pensar que aquele que duvidou se tornou mensageiro em terras onde ninguém havia visto Jesus em carne. Sua missão foi justamente pregar a fé sem provas físicas, a fé que se apoia na palavra e no Espírito. Esse é um lembrete poderoso. Deus escolhe transformar nossas fraquezas em plataformas de testemunho. Aquilo que parece um defeito pode se tornar o canal para a manifestação da graça. A dúvida de Tomé não o desqualificou. Pelo contrário, o impulsionou a viver uma fé ainda mais ousada. E isso nos ensina que não precisamos esconder nossas lutas internas, pois é nelas que muitas vezes o Senhor revela sua força. O episódio também nos ajuda a compreender a natureza das feridas de Cristo, porque Ele, já ressurreto, manteve as marcas dos cravos e da lança. Não seria mais perfeito que seu corpo glorificado não tivesse cicatrizes? Mas as feridas permaneceram porque elas são o selo do amor eterno. São a prova viva de que a redenção custou sangue. Quando Tomé toca nessas feridas, ele não encontra apenas provas da ressurreição. Ele encontra a verdade do Evangelho. Jesus venceu a morte, mas suas marcas continuam sendo lembrete eterno do preço pago por cada um de nós. E quando paramos para refletir sobre isso, percebemos que todos carregamos feridas também. Algumas visíveis, outras invisíveis. Feridas da alma, feridas do passado, marcas de perdas, de rejeição, de fracassos.
Mas em Cristo, essas feridas não são o fim da história. Assim como as dele se transformaram em testemunho, as nossas também podem ser. Tomé tocou nas marcas de Jesus. E talvez hoje Jesus esteja nos convidando a tocar nas nossas próprias dores de uma nova forma. Não como feridas que nos definem, mas como sinais de que fomos sustentados, curados e transformados pela graça. Essa perspectiva muda tudo, porque nos faz enxergar que a fé não elimina as cicatrizes, mas dá sentido a elas. O apóstolo Paulo já dizia: quando sou fraco, então é que sou forte. E Tomé poderia testemunhar o mesmo. Sua fraqueza não foi motivo de vergonha, mas oportunidade para experimentar a presença viva de Cristo. Se você já passou por momentos em que a dúvida foi mais forte que a esperança, ou em que precisou de sinais claros para continuar acreditando, saiba que não está sozinho. Tomé também esteve nesse lugar. E justamente por isso, sua história é tão poderosa. Ela nos mostra que Deus não rejeita quem questiona, mas acolhe e transforma essas inquietações em fé sólida. E para selar esse entendimento, eu te convido a escrever aqui nos comentários a palavra marcas. Porque assim como Tomé tocou nas marcas de Cristo, nós também podemos declarar que as marcas em nossa vida não são apenas feridas, mas sinais da graça de Deus que nos alcançou. O encontro de Tomé com o Cristo ressurreto não foi apenas um momento de transformação pessoal. Ele também lançou uma mensagem que atravessou os séculos e ainda ecoa dentro de nós. Jesus não apenas satisfez a necessidade de Tomé ao mostrar as feridas, mas usou aquele instante para ensinar algo que iria além dos limites daquele quarto fechado. Quando disse: "Bem-aventurados os que não viram e creram", ele estava construindo um legado para todos que viriam depois, para cada geração que teria de acreditar sem a possibilidade de tocar fisicamente em suas marcas. E é aqui que nós entramos, porque a nossa vida de fé muitas vezes se parece mais com a caminhada invisível da confiança do que com a certeza palpável da prova. Imagine por um momento o peso dessa declaração. O Cristo glorificado não condena Tomé por sua incredulidade, mas amplia a compreensão da fé. Não é sobre provas tangíveis, mas sobre confiança no invisível. Isso não significa que Deus nunca nos dará sinais, mas sim que Ele deseja nos levar a um nível de intimidade mais profundo, onde não dependemos de evidências constantes para crer, e sim da convicção de que Sua palavra é verdadeira e fiel. É como se Jesus tivesse dito: "Eu mostrei minhas feridas a Tomé, mas para vocês eu deixo a promessa do Espírito, que será suficiente para sustentar a sua fé." Esse ponto é essencial, porque revela que a fé não é cega, mas é fundamentada em uma confiança que vai além daquilo que os olhos naturais podem enxergar. Quantas vezes em nossa jornada nos deparamos com situações em que gostaríamos de ver provas imediatas do agir de Deus? Uma resposta rápida, uma solução clara, uma intervenção visível. Mas, assim como Tomé, somos convidados a aprender que a maior bem-aventurança é crer mesmo quando tudo parece contrário. É nesse espaço de aparente silêncio que a fé cresce, que a confiança é lapidada e que a presença invisível de Cristo se torna mais real do que qualquer evidência material. Tomé representa o coração humano que busca segurança, mas Jesus nos mostra que a verdadeira segurança está na rendição. E aqui há uma inversão poderosa de expectativa. Aquilo que parecia ser fraqueza em Tomé se transformou em instrumento para que Jesus revelasse um princípio eterno da fé cristã. Não é sobre a força da nossa crença, mas sobre a fidelidade de quem é crido. Não é sobre a nitidez das provas, mas sobre a solidez da promessa. Essa mensagem não só fortaleceu os discípulos naquele tempo, mas se tornou fundamento para cada pessoa que ao longo da história se entregou a Cristo sem nunca tê-lo visto com os olhos físicos. E pense comigo,
o que nos sustenta quando os ventos da dúvida sopram contra nós, o que nos mantém de pé quando o cenário parece desfavorável e as evidências nos dizem o contrário. É a fé que nasce do encontro com a palavra viva de Deus. A mesma fé que transformou Tomé é oferecida a nós, como um presente, como uma herança que não depende de provas externas, mas de uma certeza interior gerada pelo Espírito Santo. Esse é o segredo que Jesus revelou naquele momento, o segredo de que a fé genuína não precisa de olhos para ver, porque já enxerga com o coração. Ao olharmos para a vida de Tomé depois desse episódio, percebemos que ele não ficou preso ao rótulo de incrédulo. Pelo contrário, tornou-se exemplo de alguém que foi capaz de superar suas limitações e se lançar em terras distantes para anunciar o Evangelho. Isso é um lembrete poderoso de que Deus não nos define por nossos erros ou momentos de fraqueza, mas pelo propósito que Ele tem para nós. Talvez seja por isso que muitos estudiosos afirmam que Tomé foi tão longe geograficamente na pregação do Evangelho, porque aquele que precisou ver para crer foi justamente quem mais pregou a fé em meio aos que nunca viram. Esse contraste nos ensina algo profundo. As nossas maiores áreas de fraqueza podem se tornar os lugares onde Deus mais manifesta sua glória. Aquilo que hoje parece um obstáculo em sua vida pode se transformar no testemunho que alcançará outras pessoas amanhã. Se Tomé, marcado pela dúvida, se tornou apóstolo da fé, imagine o que Deus pode fazer através de você, mesmo em meio às suas próprias lutas internas. E aqui eu quero te convidar a uma reflexão prática. Quais são as áreas da sua vida em que você ainda sente a necessidade de provas, de sinais concretos? Onde você ainda se vê como Tomé, dizendo: só vou acreditar se eu tocar, se eu ver. Reconhecer isso não é motivo de vergonha, é um passo de coragem. Porque é justamente nesses lugares que Cristo deseja se revelar de forma mais íntima e poderosa. Para selar esse momento e nos conectarmos ainda mais, escreva aqui nos comentários a palavra fé. Assim como Jesus declarou bem-aventurados os que creem sem ver, vamos juntos afirmar que nossa vida também será marcada pela confiança no invisível, pela esperança que não se abala e pela certeza de que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Tomé, após sua transformação no encontro com o Cristo ressurreto, se tornou um exemplo vivo de como Deus pode pegar uma fraqueza humana e convertê-la em um instrumento poderoso de fé. O que antes era uma marca de dúvida passou a ser o motor de uma vida de entrega e missão. E, ao olharmos para o caminho que ele trilhou depois daquele momento decisivo, percebemos que sua jornada não foi limitada por sua incredulidade, mas impulsionada pela graça que experimentou. Essa graça não apenas o levantou, mas o enviou para muito além das fronteiras conhecidas, em uma missão que iria ecoar em terras distantes e transformar povos inteiros. Segundo tradições antigas, Tomé não se contentou em permanecer em Jerusalém ou próximo ao círculo mais seguro dos apóstolos. Ele foi ousado o bastante para levar a mensagem do Evangelho para lugares que pareciam inatingíveis. Há registros históricos e relatos da tradição cristã que o apontam como aquele que levou a palavra até a Índia, uma terra marcada por culturas e crenças diferentes, onde a fé em Cristo ainda era desconhecida. Pense no contraste. Aquele que precisou tocar as feridas para acreditar se tornou mensageiro da fé para povos que jamais tiveram essa oportunidade. É como se sua própria dor tivesse se tornado combustível para testemunhar o que ele viu e experimentou, levando-o a proclamar com convicção: eu toquei, eu vi e agora creio, e por isso anuncio. Esse é um detalhe que não pode passar despercebido. A vida de Tomé mostra que o Evangelho não escolhe apenas os fortes ou os que nunca duvidaram.
Pelo contrário, a mensagem é carregada por aqueles que foram quebrados, restaurados e fortalecidos pela experiência pessoal com Cristo. Isso aproxima a história dele de nós, porque quantas vezes nos sentimos limitados por nossas fraquezas, como se elas fossem impedir o cumprimento do propósito de Deus. Mas, na verdade, é justamente nesses lugares de fragilidade que ele decide mostrar sua glória. Ao chegarmos nesse ponto, é impossível não refletir sobre como a fé cristã se espalhou pelo mundo. Os apóstolos, cada um com sua história, sua personalidade e suas marcas, se tornaram colunas que sustentaram a expansão da mensagem de Cristo. E Tomé, o apóstolo antes marcado pela dúvida, tornou-se referência de coragem e entrega. Ele atravessou fronteiras culturais e geográficas, enfrentou perigos, perseguições e resistências, mas levou consigo uma certeza inabalável. O Cristo que ele havia tocado estava vivo, e essa verdade valia qualquer sacrifício. Isso nos ensina que o nosso passado não determina nosso futuro. As falhas de ontem não são capazes de anular o propósito de amanhã. A incredulidade de Tomé não o definiu, mas a revelação de Cristo, sim. E é aqui que encontramos uma lição profunda. Aquilo que hoje pode parecer sua maior fraqueza, Deus pode usar como plataforma para impactar outras vidas. Talvez você se sinta como Tomé em alguns momentos, precisando de sinais, lutando com dúvidas, buscando provas. Mas a boa notícia é que Jesus não rejeita quem tem dificuldade de crer. Ele se aproxima, mostra suas feridas, fortalece nossa fé e depois nos envia. Perceba a inversão que acontece na trajetória de Tomé. De discípulo hesitante, ele se torna apóstolo destemido. De homem marcado pela necessidade de provas, ele se torna mensageiro de uma fé que convida povos inteiros a crerem sem jamais terem visto. Isso é mais do que uma virada pessoal. É a prova de que o Evangelho é maior que nossas limitações. E talvez essa seja uma das mensagens mais poderosas da história de Tomé. Deus não escolhe os perfeitos, mas os disponíveis. Ele não chama apenas os fortes, mas aqueles que estão dispostos a se levantar após a queda. Se Tomé, o incrédulo, se tornou anunciador da fé, você também pode ser transformado em instrumento nas mãos de Deus, independentemente das dúvidas ou lutas que já enfrentou. Para tornar esse momento ainda mais marcante, quero te convidar a escrever aqui nos comentários a palavra transformado. Que esse seja um símbolo de que, assim como Tomé, nós também podemos ser moldados, restaurados e enviados para viver algo muito maior do que nossas limitações nos fariam acreditar. Tomé, o discípulo que havia sido marcado pela dúvida, carrega em sua trajetória um aspecto que nos toca profundamente. Ele não apenas foi transformado pelo encontro com Cristo, mas também se tornou um exemplo de perseverança diante das provações. A tradição cristã nos conta que, ao levar o Evangelho para terras distantes, Tomé enfrentou perseguições, incompreensões e perigos constantes. E mesmo assim, não recuou. Aquela mesma voz que outrora havia declarado com firmeza, "Meu Senhor e meu Deus", se tornou a base de sua coragem para testemunhar em ambientes hostis, mostrando que sua fé não era um entusiasmo passageiro, mas uma convicção inabalável. Detalhe mais impressionante é que sua jornada não foi marcada por facilidades. Pense comigo, um homem que já tinha lutado com suas próprias incertezas, agora precisava lidar com os desafios de povos e culturas que jamais tinham ouvido falar de Jesus. Não havia garantias de aceitação, não havia certezas de sucesso e ainda assim ele foi. O mesmo Tomé que exigiu tocar as feridas de Cristo, agora carregava em sua própria vida cicatrizes de perseguição e rejeição. Ele sabia que a missão seria difícil, mas sabia também que a verdade que ele havia experimentado valia cada risco. E é aqui que percebemos como a graça de Deus é capaz de virar páginas da nossa história.
O apóstolo, que em certo momento foi sinônimo de incredulidade, se tornou um dos maiores símbolos de ousadia e resiliência. Isso nos mostra que Deus não se impressiona com nossas quedas, mas com nossa disposição de levantar e seguir em frente. A vida de Tomé nos ensina que a fé verdadeira não é ausência de luta, mas persistência mesmo em meio às lutas. Ao olharmos para sua trajetória, somos convidados a refletir sobre nossas próprias dúvidas e dificuldades. Quantas vezes nós também exigimos sinais? Quantas vezes nos sentimos paralisados pela insegurança? Mas assim como Cristo se aproximou de Tomé e o convidou a tocar suas feridas, ele também se aproxima de nós, mostrando que sua presença é suficiente para sustentar nossa caminhada. E quando aceitamos esse convite, algo extraordinário acontece. As dúvidas não desaparecem de um dia para o outro, mas são transformadas em combustível para uma fé mais profunda e corajosa. Tomé se tornou pregador em terras distantes, mas sua mensagem não foi apenas um discurso teológico. Ela carregava o peso de alguém que havia sido quebrado e restaurado, e é justamente essa autenticidade que faz toda a diferença. O testemunho de um homem que experimentou a dor da dúvida e a glória da revelação tem um poder incomparável, porque fala diretamente ao coração de todos que também já enfrentaram suas próprias incertezas. Essa é a beleza do Evangelho. Ele não se apoia em homens perfeitos, mas em homens transformados. Esse ponto da história nos ensina que a fé não é uma linha reta. Ela é feita de altos e baixos, de quedas e levantadas, de lágrimas e conquistas. E é justamente nesse movimento que o caráter é moldado. Tomé se tornou uma rocha não porque nunca vacilou, mas porque, depois de cair, escolheu levantar-se e permanecer firme no chamado que recebeu. Sua vida é uma prova viva de que o fracasso não é definitivo quando a graça de Deus entra em cena. E talvez você, que está ouvindo essa mensagem, precise ouvir isso hoje. Sua dúvida não te desqualifica. Suas falhas não te afastam do propósito. Se Deus usou Tomé, pode usar você também. O segredo está em não permanecer preso àquilo que deu errado, mas em permitir que Cristo transforme sua história em testemunho. Para tornar esse aprendizado ainda mais forte, quero te convidar a deixar aqui nos comentários a palavra coragem. Que seja uma declaração de fé, um lembrete de que, assim como Tomé encontrou forças para prosseguir mesmo depois da dúvida, nós também podemos seguir adiante com firmeza, sabendo que não estamos sozinhos. Tomé, o apóstolo que marcou a memória cristã por sua dúvida, encontrou no final de sua trajetória uma verdade ainda mais profunda. A fé que nasce da experiência não é frágil, mas firme como uma rocha. E é justamente nesse ponto da história que percebemos algo grandioso. Tomé não ficou preso ao rótulo de incrédulo. Não se contentou em ser lembrado apenas por um momento de fraqueza. Ele decidiu avançar, romper as correntes do passado e viver plenamente o chamado que Cristo havia lhe entregado. Sua vida se tornou um reflexo vivo de transformação, provando que o Evangelho não é para os perfeitos, mas para aqueles que estão dispostos a serem moldados. O mais surpreendente é que, segundo a tradição, Tomé levou a mensagem de Cristo até regiões da Índia, atravessando desertos, mares e fronteiras culturais para proclamar a palavra. Imagine a cena: um homem que em certo momento só conseguiu crer ao tocar as feridas de Jesus, agora anunciava com convicção que o Messias estava vivo e que suas feridas tinham poder de curar toda a humanidade. É como se as próprias marcas de Cristo, que ele teve o privilégio de ver e tocar, tivessem se gravado em seu coração para sempre. Essa experiência se tornou seu combustível, e nenhuma perseguição, nenhuma ameaça, nenhum medo pôde silenciar sua voz. Tomé nos ensina que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de avançar apesar delas. Ele mostra que o maior inimigo da nossa caminhada espiritual não é a incerteza, mas a acomodação,
E quando entendemos isso, percebemos que Deus pode usar até os nossos momentos de fragilidade para nos fortalecer. Aquele que foi chamado de incrédulo se tornou referência de perseverança e dedicação. Alguém disposto a pagar o preço pela verdade que havia encontrado. Ao refletirmos sobre isso, precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Quantas vezes já nos sentimos presos ao que os outros dizem sobre nós? Quantas vezes fomos definidos por um erro, uma falha, uma escolha impensada? Mas a história de Tomé mostra que Deus não nos rotula por nossas quedas. Ele nos chama pelo nosso potencial. O rótulo que o mundo coloca não é definitivo quando Cristo decide escrever uma nova história em nossas vidas. Assim como Tomé, podemos transformar a marca da dúvida em testemunho de vitória. Há algo profundamente emocionante em pensar que o mesmo Tomé, que exigiu provas concretas, foi o primeiro a declarar em voz alta uma das confissões mais poderosas da Bíblia: meu Senhor e meu Deus. Essa frase não foi apenas um reconhecimento momentâneo, mas uma entrega total, uma declaração que ecoaria por toda a sua vida. E é justamente isso que fez dele um apóstolo tão especial. Não sua dúvida inicial, mas a intensidade de sua rendição quando finalmente se entregou. Esse é um chamado também para nós. Não importa qual tenha sido a nossa fraqueza, Deus pode transformá-la em força. Não importa qual foi a nossa dúvida, Deus pode transformá-la em fé. Não importa qual foi a nossa marca de derrota, Deus pode transformá-la em cicatriz de vitória. Tomé nos lembra que não existe história perdida quando Cristo entra em cena. E talvez seja esse o convite que este momento da história quer deixar no seu coração. Permitir que suas próprias feridas sejam tocadas por Jesus, da mesma forma que Tomé tocou as dele. Porque é nesse encontro íntimo, pessoal e transformador que a fé verdadeira nasce e se fortalece. Para selar esse aprendizado e reforçar essa mensagem, quero te convidar a escrever aqui, nos comentários, a palavra fé viva. Que seja um ato de declaração, um símbolo de que você escolhe crer não apenas com a mente, mas com o coração inteiro, deixando que a presença de Cristo transforme dúvidas em convicções, medos em coragem e fragilidades em força. Tomé, que começou sendo lembrado como o apóstolo das dúvidas, terminou sua jornada como alguém que carregava nas mãos e no coração a chama de uma fé inabalável. O mesmo homem que um dia exigiu tocar nas feridas de Cristo para acreditar, foi o mesmo que percorreu terras distantes, pregou em línguas diferentes, enfrentou a hostilidade de reis e sacerdotes e plantou sementes que frutificaram em comunidades inteiras. E aqui está a beleza dessa trajetória. Aquilo que parecia fraqueza se transformou em propósito, e a vulnerabilidade que um dia envergonhou se tornou testemunho vivo da graça de Deus. A tradição cristã conta que Tomé chegou até a Índia, onde espalhou a mensagem do Evangelho e formou uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo. Imagine a cena. Um homem que tinha tudo para ser lembrado apenas por um momento de descrença, agora sendo visto como fundador, mestre e pastor de uma igreja que sobreviveria por séculos. Isso não é apenas uma vitória pessoal, é uma prova de que quando Cristo transforma alguém, essa transformação não fica limitada à vida individual, mas ecoa em gerações futuras. Aquele toque nas feridas de Jesus gerou uma convicção tão profunda que nada poderia arrancar dele a certeza da ressurreição. E aqui está um ponto poderoso. Tomé não pregava apenas com palavras, mas com marcas. Ele carregava a memória do encontro com Cristo, e essa memória moldava cada decisão, cada passo, cada palavra. A fé dele era tangível, concreta, quase palpável, como se fosse impossível separar sua vida da experiência que o transformou. Isso é um convite para todos nós refletirmos. O quanto da nossa fé também é vivida de forma real, visível, contagiante. Não basta dizer que acreditamos.
O chamado é viver de tal forma que as pessoas percebam em nós uma convicção que ultrapassa explicações. Mas não pense que o caminho foi fácil. Tomé enfrentou perseguições, críticas e até a morte por causa do nome de Jesus. E segundo relatos históricos, sua vida terminou em martírio, com lanças atravessando seu corpo. Aquele que um dia colocou os dedos nas feridas de Cristo, terminou sua jornada sendo marcado também por feridas, mas agora não de dúvida, e sim de entrega. Essa imagem é de uma profundidade quase impossível de medir. O apóstolo que pediu sinais se tornou ele mesmo um sinal vivo de fidelidade. E talvez essa seja a maior lição que Tomé nos deixa. Nossas dúvidas não precisam nos afastar de Deus. Elas podem nos aproximar ainda mais. Porque quando buscamos respostas, quando entregamos nossos questionamentos nas mãos de Cristo, Ele não nos rejeita, mas nos revela sua presença de maneira ainda mais íntima. Tomé nos mostra que não é vergonha ter perguntas. Vergonha é não permitir que elas nos conduzam até a verdade. O apóstolo nos inspira a abraçar nossas fragilidades como oportunidades de crescimento espiritual, como portas pelas quais Deus pode entrar e nos moldar. Agora, eu quero te convidar a refletir. Se Tomé, chamado de incrédulo, pôde se tornar testemunha viva da fé, o que impede você de transformar as suas marcas em histórias de vitória? O que te impede de deixar que aquilo que parecia um limite seja, na verdade, o começo de uma nova jornada? Talvez você tenha dúvidas, talvez já tenha caído, talvez sinta que sua fé não é tão forte quanto deveria ser. Mas lembre-se, Jesus não rejeitou Tomé por causa da sua fraqueza. Pelo contrário, usou exatamente aquele momento para revelar sua glória. E é por isso que, neste instante, quero te convidar a escrever aqui nos comentários a frase: "Eu creio, Senhor". Que isso seja não apenas uma frase solta, mas um ato de fé, uma declaração pública de que você escolhe seguir acreditando, mesmo diante das suas próprias dúvidas. Assim como Tomé declarou com todo o coração: "Meu Senhor e meu Deus". Que essa também seja a sua confissão hoje.